do horário, primeiramente, obrigado pela presença de todos aqui. Daremos início à sessão da apresentação do livro E se colocássemos a paz no centro da política? Primeiramente, com as apresentações, Luiz Gouveia Júnior, mestre em Estudos Latinos pela Universidade de Oxford, doutorando em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra, também bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia e pesquisador visitante no Briggs Policy Center da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Também é ativista pelos direitos humanos, sendo membro da direção da Anistia Internacional. Além disso, temos a professora doutora Maria Clara Oliveira, doutorada em Ciência Política na USP, professora assistente em Relações Internacionais da Universidade de Coimbra e investigadora no CIES-SCTE, Centro de Investigação e Estudos em Sociologia. Assim, dado início às apresentações, dou a palavra para a professora. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje para o lançamento do livro do Luís, e obrigada ao Luís por me ter convidado a ler este livro e a escrever a apresentação. Eu fiquei muito feliz porque é maravilhoso quando vemos os nossos colegas, alunos e colegas avançarem naquilo que é a pesquisa e na produção de temas, na reflexão sobre temas que são tão importantes nos dias de hoje, e por isso este livro parece-me uma adição muito positiva para estes debates sobre, e um convite importante para pensarmos temas que têm a ver com a reconfiguração daquilo que são os modelos de organização que temos nos dias de hoje, e também para pensarmos de que modo é que podemos construir sociedades mais justas. O livro do Luís parte justamente desse reconhecimento de que nos dias de hoje nós temos um conjunto de desafios amplo, em diferentes, que permeia diferentes aspectos da nossa vida económica, social, política, e que, na verdade, estamos perante aquilo que podemos chamar de policrise, no sentido em que este conjunto de desafios não existe de forma isolada, mas está interligado e acaba por se alimentar e retroalimentar, levando a uma ideia de que há um certo esgotamento do modelo de organização da vida económica, social e política a que nós temos assistido recentemente. E é justamente porque nós nos vemos confrontados com esta quantidade de desafios que se interligam, que vamos sentindo uma certa ansiedade e inconformidade relativamente àquilo que são os cenários com que nos deparamos atualmente, e o livro do Luís é justamente um convite para pensarmos formas alternativas e mais justas de resposta a esses cenários e de conceber o mundo. Então, na proposta, não é? O Luís vem adicionar uma nova linha de discussão a um conjunto de outras propostas alternativas que têm emergido, e a proposta que o Luís traz e que é formulada na ideia de pazismo, uma visão de mundo na qual a paz estaria no centro da discussão, e a paz aqui é concebida de forma bastante lata, como um estado em que nós nos encontramos numa situação de relativa tranquilidade face àquilo que vivemos no presente. Portanto, estas questões que emergem do plano social, económico, diversas, acabam por ser vividas de forma mais tranquila, mais simples, sem nos criar tantas ansiedades, e também relativamente àquilo que está por vir. E, portanto, aquilo que o Luís propõe é que esse estado de tranquilidade, essa paz, possa ajudar a informar as nossas visões do mundo e ser desdobrada de forma programática num conjunto de ações que devem ser implementadas a múltiplas escalas, que vão desde o plano individual até ao plano internacional, e envolvendo um número diverso de atores. E este exercício, que é um exercício, não é, de imaginação de um mundo diferente, e depois em que nós temos, não é, uma concepção
distinta, uma revisão dos diferentes aspectos da vida em sociedade, que vão desde criar formas mais justas, modelos económicos mais justos do que aquele que temos colocado em prática nos dias de hoje, estabelecer uma relação com o meio ambiente na qual este é protegido e na qual estamos a usufruir dos espaços de natureza sem danificá-los, sem os danificar e sem prejudicar as gerações vindouras, em que os espaços de decisão são permeados por diferentes vozes, e onde temos uma espécie de eliminação, ou pelo menos uma redução muito significativa das diferentes restrições e desigualdade, para que todos possamos usufruir, não é, da vida da forma mais justa e de modo a termos as nossas diferentes necessidades atendidas, sem que as dos outros tenham que ser diminuídas. É bastante interessante, não é? E justamente a provocação do Luís é trazer esta discussão como algo que deve continuar a ser desenvolvido a partir daqui e que pode ser objeto, não é? Que é um primeiro passo na conceptualização, neste exercício de imaginação, mas que deve ser continuado e que precisamos depois de pensar como podemos transpor para o espaço da aplicação prática. E, portanto, este livro foi um gosto lê-lo e convido-vos a todos a ler o livro do Luís, porque tenho a certeza que, do ponto de vista daquilo que é serem provocados a pensar o mundo de outra forma, que é o que o Luís propõe, é algo que é muito bem conseguido e, portanto, parabenizo-te uma vez mais. Obrigada. Bom, dada a ótima apresentação já realizada da professora, daremos início agora da exposição do autor a respeito do livro. Quando quiser, Luís. Bem, primeiro, obrigado, né? Obrigado a todos que vieram nessa tarde de quinta-feira. É um prazer enorme estar apresentando o livro aqui na FEUC, por vários motivos, né? Eu cheguei na FEUC exatamente há 10 anos atrás, em 2016. Então é uma honra, 10 anos depois, estar aqui apresentando, né, o livro na FEUC. Não podia haver lugar melhor para fazer o primeiro lançamento desse livro do que aqui. Queria agradecer primeiro ao Nerif, né, por ter aceitado fazer esse evento, agradecer a Maria especialmente, por assim, né, que eu levantei a ideia, ela logo se mostrou muito disponível para fazer essa sessão. Agradecer, claro, também ao Lucas, principalmente a Inês também, os dois participaram na organização desse evento. E agradecer, obviamente, não só pelas palavras que já foram aqui deixadas pela professora Clara Oliveira, mas também pela apresentação do livro que ela escreveu, para além do prefácio da Roberta Masqueza, que também é uma outra acadêmica que tem uma relação, né, muito próxima com o SES e com a FEUC também. Então, queria agradecer mais uma vez, claro, por toda a ajuda e por toda a participação nesse processo. Vou explicar um pouco como que surgiu a ideia do livro, né? Essa ideia surgiu em 2020 e na época eu escrevi 2 páginas. E o livro ficou com 2 páginas por alguns anos, até que em 2024, quando o Trump é eleito, começa a me dar uma ânsia de pegar aquela ideia que estava guardada num documento Word de alguns anos e tentar desenvolver aquilo, transformar aquilo em algo mais. Inclusive em versões anteriores do livro, depois eu mudei, eu cheguei a pensar em colocar o agradecimento ao Donald Trump, porque sem ele eu não teria escrito esse texto. Depois a editora, com muita lucidez, me falou que era melhor não falar. E eu entendi que fazia sentido não dedicar o livro ao basicamente a ideia surge, né, como foi mencionado aqui, eu sou ativista de direitos humanos na Anistia Internacional já há algum tempo, desde 2019, no grupo de Coimbra, e me incomodava muito que toda reunião que nós tínhamos, todo encontro que nós fazíamos, eventos que eu vinha na FEUC, eventos que eu vinha no SES, a conclusão de todos eles, né, discutindo, ok, quais são as alternativas, né? A gente tem tantos problemas por aí, o sistema capitalista, patriarcado, racismo, xenofobia, homofobia, mas qual é a alternativa que nós temos? Né? O que a gente pode pensar para além disso? Né? E a gente voltava sempre naquela questão aqui, mas qual é a utopia? O que a gente imagina de futuro?
E eu tinha sempre a sensação, quando a gente estava nesses encontros de direitos humanos, que havia um pessimismo quase permanente no ar, porque a conclusão é sempre que não há muito caminho, né? O caminho não existe, não há muito por onde olhar. E esse livro acaba surgindo desse incômodo, que vem me acompanhando ao longo de alguns anos. Eu decidi, bem, por que não tentar pensar? É claro, eu não acho que esse livro apresente uma verdade absoluta, uma perspectiva. Eu acho que é algo também que eu tento apresentar no livro que a Clara também me introduziu. Mas, acima de tudo, tentar apresentar uma proposta de reimaginarmos as nossas relações sociais, políticas, econômicas e por aí vai. E aí eu acho que é bom apresentar na FEUC, porque no fundo a ideia central do livro, eu diria que o argumento central do livro é que esse futuro imaginado, né, essa utopia partilhada, ela passa pelo conceito de paz, pela ideia de paz. E, obviamente aqui na FEUC, não só por ter, né, toda uma linha aí de estudos para a paz, mas a ideia central ela surge num conceito que eu tive contato quando ainda estava na licenciatura aqui na FEUC, numa aula de teoria política com o professor Antônio Casimiro, não sei nem se ele ainda dá aula na FEUC. Ele apresentou um conceito que é a ideia do véu da ignorância. No fundo é o que eu abro o livro também com essa ideia do véu da ignorância, que é de um filósofo do século passado, que foi o John Rawls. E o Rawls ele propõe esse exercício do véu da ignorância, falando que, né, vamos imaginar que a gente não sabe, nós ainda não nascemos, né, portanto, ainda estamos no que eles chamam de posição original, a gente não sabe qual vai ser o contexto em que nós vamos nascer, não sabemos se vamos ser pobres ricos, né, não sabemos aonde que nós vamos nascer, se vamos nascer na Europa, na América, na África, na Ásia, não sabemos a cor da nossa pele, o nosso gênero, a orientação sexual, não sabemos quem vamos ser enquanto indivíduos e ainda nós não nascemos. Imaginemos essa situação hipotética. E o que o Rawls vai propor é que imaginemos que, sem saber a nossa condição individual, como seria o mundo ideal em que nós gostaríamos de viver, sem saber quem nós seríamos. Porque a ideia aqui é que, ao fazermos esse exercício, nós estamos imaginando um mundo ideal para todos, e não um mundo ideal considerando somente a nossa condição individual. E o argumento que eu quero trazer aqui, que eu apresento nesse livro, é que se nós imaginarmos esse mundo ideal para todos, na minha perspectiva, o Rawls tem uma conclusão um pouco diferente desse exercício, mas na minha perspectiva, a questão central nesse mundo ideal passa pela ideia de paz, necessariamente. Não só a paz como a ausência de guerra, né? Quem é de relações internacionais sabe que nas relações internacionais há várias correntes que veem a paz como a ausência de guerra, a ausência de violência, mas a paz como algo que vai para além disso, né? Tem um teórico uruguaio, construtivista nas relações internacionais, que se chama Emanuel Adler, e o Adler ele tem um texto muito interessante que ele olha para o conceito de paz. Ele vai dizer que se a paz é a ausência da violência, a ausência de guerra, logo a paz não é nada. Isso é um problema. A ausência de algo é o nada. E ele argumenta que não, que a paz tem que ser algo para além disso. E, portanto, entendendo a paz como algo para além disso, né, é importante a gente pensar numa conceitualização de paz positivo, propositivo. E aí, nesse texto, eu proponho uma conceitualização que é entendermos a paz enquanto um estado de tranquilidade perante o futuro. E por que a tranquilidade perante o futuro? Se a gente pegar na filosofia, tem um importante filósofo do século XVII, que é Baruch Spinoza, que ele propunha dois conceitos. Ele propunha a ideia de medo e a ideia de esperança. O medo seria a perspectiva de que o futuro poderia ser pior do que o presente, né? Então, quer dizer, uma pessoa que tem medo, uma pessoa que é pobre, tem medo de que no futuro ela não vai ter o que comer. Portanto, ela tem aqui uma perspectiva de que o futuro pode ser pior do que ela tem. Em oposição ao medo, Spinoza vai dizer que existe a esperança. E a esperança é a ideia de que o futuro pode ser melhor do que o presente. E, portanto, o medo e a esperança são duas oposições. Essa conceitualização que eu tento propor, no fundo, a ideia aqui é, colocando a ideia de paz nessa discussão, a paz ela se coloca como um estado presente em oposição ao medo e à esperança, no qual o presente é suficientemente bom para que a pessoa não precisa ter nem esperança de que o futuro é melhor, nem medo de que o futuro possa ser pior. E, portanto, dentro disso, a paz ela se torna esse estado de tranquilidade perante o futuro. É esse estado de tranquilidade perante o futuro que eu acho que deve ser o objetivo central da sociedade, se pensarmos novamente na lógica do véu da ignorância. Essa tranquilidade que o futuro vai ser bom independente da nossa condição social, econômica e política.
Eu acho que, e essa talvez seja o argumento central do livro, é que isso deve ser o que devemos buscar, né? Isso deve permear a utopia que a gente deve pensar num contexto, como eu falei na introdução, que é difícil termos otimismo, né? É frequente, mais uma vez, pela crise climática, toda a problemática que a gente vive, termos otimismo nesse momento. Entendendo a paz como estado de tranquilidade perante o futuro, a ideia de paz ela acaba sendo aglutinadora sobre os vários problemas sociais que nós vivemos hoje, né? Afinal de contas, se uma pessoa que é imigrante tem cartazes na rua falando que eles não são bem-vindos, essa pessoa ela vai sentir medo perante o futuro, ela não vai ter paz. Da mesma forma, quando nós vemos as alterações climáticas, quem teve em Coimbra teve medo das cheias centenárias, que acabaram não vindo, mas nós tivemos medo. Assim como quem estava em Leiria, em Marinha Grande, também teve medo de tudo aquilo que foi a catástrofe que tivemos há pouco tempo atrás. E, portanto, a ideia de paz ela se relaciona diretamente com essa perspectiva, né, do medo, de forma até indo para além da oposição da paz à violência, né? Porque a pessoa pode ter medo mesmo que nunca tenha sofrido violência. Se a gente olhar a Guerra Fria, por exemplo, não houve confrontação direta entre as duas grandes potências, não houve guerra na Europa, mas nós não podemos falar que foi um contexto de paz. Claro, no sul global houve várias guerras, mas mesmo na Europa não foi um contexto de paz, que havia o risco e o medo de que aquilo poderia se tornar uma guerra nuclear, com resultados inimagináveis. Então, por isso que, a nível conceitual, a minha proposta de pensar enquanto estado presente sobre o futuro se relaciona à ideia de medo, entendendo que o medo vai para além da violência. E, portanto, o objetivo do Estado deve ser exatamente diminuir os medos da população. E hoje nós vivemos numa sociedade do medo. Tem um importante filósofo francês, o Luc Ferry, que ele usa esse termo, ele diz que a nossa sociedade é a sociedade do medo. E, portanto, o objetivo aqui seria ultrapassar essa sociedade, né, do medo. Entendendo a paz com esse conceito, aí eu proponho que há 3 características que essa conceitualização de paz acaba criando, que acaba tendo depois um impacto na nossa perspectiva perante o futuro, e um futuro diferente daquilo que nós temos hoje. O primeiro é que a paz ela acaba se tornando necessariamente interdependente entre o indivíduo e o coletivo, uma interligação entre o indivíduo e o coletivo. Quando a gente pensa no conceito de paz de forma dual, né, ou você vive em paz ou vive em violência, você tem aqui uma contraposição. Quando você pensa numa lógica de estado de tranquilidade perante o futuro, você tem um contínuo da paz, que é algo que algumas teóricas feministas dos estudos para a paz trazem já há alguns anos, que é essa ideia de que você tem vários estados de paz. E isso é um primeiro aspecto importante. E quando a gente pensa na interdependência entre o indivíduo e o coletivo, a partir do momento que é um estado de tranquilidade perante o futuro, não é possível que alguém tenha essa tranquilidade se ela não tem a certeza que a outra pessoa não vai, por exemplo, ferir aquilo que ela deseja, que pode gerar novos medos nessa pessoa. Existe uma filosofia africana que é o Ubuntu, que tem uma frase que eu acho fantástica, que diz que eu sou porque tu és porque nós somos. E a lógica aqui é exatamente essa interdependência. Eu só existo enquanto indivíduo porque existe o coletivo, e o coletivo só existe porque existe o indivíduo. E, portanto, a paz ela pressupõe isso. Portanto, a paz ela precisa ser de todos necessariamente. Quando a gente olha na América Latina, né, a América Latina com os seus condomínios fechados, né, que alguns acadêmicos chamam de enclaves fortificados, carros blindados, a população rica da América Latina tem carros blindados e vive em condomínios fechados porque tem medo. Portanto, apesar do capitalismo fazer com que as pessoas creiam que o seu ter capital é suficiente para ter paz, quando a gente olha na prática, essas pessoas têm medo, não andam na rua, por exemplo, exatamente por medo da violência. E aqui a gente percebe a interdependência entre o indivíduo e o coletivo. Não dá para uma pessoa simplesmente ter paz porque é rica, se no todo a sociedade vive no medo e na esperança. E, portanto, essa é a primeira característica que eu penso importante. A segunda é a ideia de poder. O poder nada mais é do que você conseguir que outra pessoa faça algo que ela não necessariamente gostaria de fazer, mas que ela faz porque você tem essa capacidade transformativa. Isso é o poder. E o poder ele acaba se relacionando diretamente com a paz, porque o poder ele passa pelo medo e pela esperança também. Você consegue ter essa capacidade transformativa sobre o outro se você tiver algo que o outro não tem, e, portanto, a pessoa tem esperança de ganhar algo que você tem, ou por meio do medo.
você tirar do outro algo que o outro não quer perder. E, portanto, o poder acaba se relacionando com a paz. E aí, pensando nessa ótica, o fundamental, que eu acho que na lógica, né, entendendo que a paz é o objetivo fundamental, voltando para a ideia do véu da ignorância, a questão é que o sistema liberal capitalista é capaz de alcançar essa paz, que poderia ser capaz. O meu argumento é que não é capaz por 3 motivos. O primeiro deles é que o capitalismo é o primeiro sistema que ele é baseado em perspectivas de ganho futuro. Isso é algo que tem um livro muito interessante de um autor chamado Jesse Beckert, que ele vai falar sobre o capitalismo enquanto futuro imaginável. O capitalismo, pela primeira vez, as pessoas têm expectativa de investimento num ganho que vai vir daqui a alguns anos, né? A gente investe em algo no capitalismo, sabendo que a gente pode perder todo o investimento, mas na expectativa de que o lucro que a gente vai ter daqui a alguns anos vai justificar esse investimento em si. Isso nada mais é do que uma dinâmica de medo e esperança. Se a gente pensar na Bolsa de Valores, ela nada mais é do que dinâmica de medo e esperança, em que a pessoa investe capital no medo de perder o capital, mas na esperança de ter dividendos e lucro. O capitalismo é baseado nessa dinâmica. O segundo motivo pelo qual o capitalismo é incapaz de alcançar essa paz é pelo fato de que o capitalismo é necessariamente um sistema baseado na escassez. A Amazon anualmente destrói milhares de computadores, por exemplo. Por que ela destrói? Porque ela precisa que haja escassez de computadores. Caso contrário, o preço dos computadores abaixa. Isso é ruim para a Amazon. E a lógica de escassez é uma lógica que cria invariavelmente medo nas populações. A gente aumenta a nossa capacidade produtiva, o capitalismo aumenta a capacidade produtiva, a gente nunca produziu tanto, mas os preços não abaixam. Por que os preços não abaixam? Porque o capitalismo precisa dessa escassez. O ideal seria os preços abaixarem, obviamente. Mas isso não acontece porque o sistema capitalista detesta a queda de preço pela própria forma como ele funciona. E o terceiro motivo pelo qual o capitalismo é incapaz de alcançar essa paz é pelo sistema internacional e como ele funciona, olhando para dinâmicas de dependência entre os estados do centro do sistema internacional e os estados da periferia do sistema internacional. Se a gente for olhar, por exemplo, para a produção têxtil, o capitalismo precisa que haja mão de obra barata no Sudeste Asiático, e isso é o que faz com que haja uma maior ganho de mais-valia, um maior lucro das grandes multinacionais. E isso é como o sistema funciona como um todo, né? Isso, os teóricos da dependência, vamos dizer, a teoria do sistema mundo também vai dizer, e que basicamente a periferia é pobre, porque o sistema precisa em que haja essa disparidade de forma que o lucro que vem da periferia chegue no centro desse sistema. Portanto, o capitalismo acaba sendo incapaz de alcançar essa paz absoluta pela própria lógica de funcionamento desse capitalismo. E é por isso que, de certa forma, aqui eu estou falando só um pouco da introdução do livro, depois o livro ele vai entrar um pouco em perspectiva de como que isso poderia ser alcançado, por aí vai. Eu achei que seria interessante trazer mais a parte conceitual até do que qualquer outra coisa. Mas olhando para as dinâmicas de poder, a conclusão que eu chego no livro, e acho que esse é o argumento importante pensando a nível de aplicabilidade, é que a única forma de alcançarmos uma sociedade realmente baseada na paz, considerando as dinâmicas de poder, que de novo tem relação direta com o medo de esperança, é por meio da democracia. Da democracia não só da democratização política, mas também da democracia na economia, né, que é algo que vários acadêmicos já vêm proposto. Um deles, Jason Hickel, tem um trabalho muito interessante nesse sentido. Mas a democracia que é fundamental não é a que nós vivemos hoje, né, em que acaba sendo uma falácia que o sistema que nós temos hoje é uma democracia. Tem um cientista político chamado Robert Dahl, que ele traz um conceito muito interessante, que ele diz que o sistema que a gente vive hoje não é uma democracia, mas sim uma poliarquia, porque a democracia é o poder de todos. O sistema que nós vivemos hoje é o poder de muitos, e o poder de muitos não é democracia, é poliarquia. Portanto, a gente vive hoje uma poliarquia, e a conclusão que eu tento propor aqui é a lógica de que é necessário aumentar a democratização, a democracia como uma democracia participativa, que essa é a única forma de alcançarmos aquilo em que a população, né, necessita para alcançar a paz, sem ter uma situação de diluição do poder que possa aumentar a violência dentro do Estado. E aí, já para concluir, eu queria trazer só alguns números que eu até falei no Reels de divulgação dessa sessão. A gente vive num mundo em que
são produzidos 4 bilhões de toneladas de alimento anualmente, mas 650 milhões de pessoas ainda passam fome. Um mundo onde o PIB somado de todos os estados é mais de 110 trilhões de dólares, mais que 800 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza com menos de 3 dólares por dia. Um mundo onde as mulheres ganharam liberdades civis, podem votar em muitos países, mas a cada 10 minutos, uma mulher é assassinada, né, vítima de feminicídio. É um mundo onde, 80 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, alguns estados acham que é natural um genocídio na Palestina. E um mundo onde há décadas cientistas alertam para o colapso climático, mas as COPs são organizadas em países produtores de petróleo. E o que é mais grave é que a gente vive nesse mundo, nesse contexto, e hoje parece mais do que nunca, né, uma famosa frase de autor, né, de autoria meio controversa, a frase de que é mais difícil imaginarmos o fim do mundo do que o fim do capitalismo, parece cada vez mais a realidade. Seria muito audacioso, obviamente, imaginar que esse livro traga as respostas para todo o problema que é o capitalismo, mas, acima de tudo, eu idealizei esse livro enquanto uma proposta. Uma proposta para discussão, porque hoje o que nós temos de alternativas são alternativas maioritariamente de foro econômico, por exemplo, decrescimento, o Manson fala de pós-capitalismo, por aí vai. Mas faltam perspectivas que discutam esse sistema numa lógica de filosofia política. E o capitalismo, talvez sem o iluminismo, sem o liberalismo por trás, não teria se tornado o que se tornou, assim como todas as alternativas que já existiram, né, de forma viável a nível econômico, tiveram também por trás perspectivas filosóficas e políticas que davam embasamento a esse sistema. E, portanto, de novo, eu acho que a perspectiva aqui é que a paz deve ser essa utopia. O pessimismo que nós temos, eu acho que temos que colocar essa perspectiva, esse objetivo, como forma de tentar imaginar um mundo diferente, né? Um mundo onde as pessoas racializadas não tenham medo de ter contato com a polícia, onde as pessoas, independente da sua nacionalidade, sejam bem tratadas, onde as mulheres não tenham medo de andar na rua sozinhas à noite, onde não haja fome, onde não haja pobreza. E, obviamente, essa utopia, se a gente desistir dela, aí é a vitória completa daqueles que hoje não deixam que a gente tenha essa utopia. E é isso, obrigado por terem vindo. Bom, dando progresso à sessão, entraremos numa sessão de perguntas. Serão feitas no máximo 3 por vez, será ouvida todas as 3, então respondidas. Logo, perguntas da audiência. Fui o último a chegar. Tá bom. Antes de mais, obrigado, Luís. Não consegui chegar agora, peço desculpa. Estava no lançamento do outro livro. Obrigado por ter vindo. Sim. Tenho muito interesse e eu vejo imenso nestas palavras, mas a minha questão é sempre: nós sabemos isto, nem todos. Sabemos que termos paz é muito importante como quase um ponto de partida. Não será um ponto de partida, mas se calhar o primeiro grau. Não é? Mas também sabemos que o medo é a grande arma do capitalismo, do poder, de instrumentalização, do domínio das massas. E que tudo está organizado e orientado um pouco para esse nível, não é? O Luizinho até tem ali com a instalação do medo. Porque é poderoso, não é? Quem tem medo não tem paz, não é? É uma pescadinha de rabo na boca. Como é que sente que a própria educação e a própria pedagogia que devíamos ter uns para com os outros para eliminar esse medo, se não faz parte das políticas do poder, como é que quem não está no poder vai conseguir contagiar de forma positiva esse poder? Sendo certo, o poder somos nós, o Estado somos nós, as pessoas que estão no poder são pessoas como nós, mas vemos que a educação não está muito a cuidar disso, porque o poder não está a querer que a educação cuide disso, portanto, sempre este ciclo vicioso. Como é que
quebramos este ciclo vicioso, digamos assim. Eu pessoalmente concordo com isso, sei que devo praticar a paz e investir na minha paz pessoal antes de mais, e não é de forma nenhuma egoísmo, quando as pessoas às vezes a gente diz eu quero cuidar de mim, isso é uma forma de cuidarmos do mundo, porque o que eu ganhar com isso é o que eu vou dar ao mundo, sendo que se outros fizerem o mesmo vão me dar essa paz também. Mas como é que nós quebramos este ciclo vicioso, digamos assim? Obrigado. Mais perguntas? Boa tarde, César Castanho. O Luís falou muito sobre o capitalismo, o efeito do capitalismo na parte da atividade produtiva, na parte dos estudantes do trabalho e produto desse trabalho, mas na sociedade atual em que vai haver muito mais disponibilidade para o ócio no futuro, com a introdução das tecnologias produtivas com a inteligência artificial, será substituída no mão de obra e libertar muitas pessoas da necessidade para nada fazer. Nós temos depois uma inteligência artificial que já hoje, pela falta de modelos educativos para a paz, nós vemos toda a tecnologia e todo o lazer é feito por uma das capacidades primitiva do homem, que é dominar o outro, desde os chefes das tribos, foi sempre assim. Nós vemos que a tecnologia, o modelo é preparar os jovens, o indivíduo, para a violência, para a luta. O que se desenvolve todo não é fazer paz, é fazer guerra. A educação do lazer, hoje as crianças acham que estar numa consola, é matar, destruir, é normal, porque a seguir levantam-se novamente. Não. A educação, como é que se cria modelos de produtividade, de economia, em que seja o objetivo seja promover a educação para a paz? Não sei se faz sentido a minha pergunta, mas acho que porque eu estava a ver, nós vamos precisar sempre de consumir. Nós vamos precisar sempre de consumir. Não. Produzamos ou não, sejam máquinas, seja o que for, precisamos sempre de consumir, porque nós, como as máquinas, precisamos de energia para estar cá. E então, pronto, com tudo que se vê hoje, vamos a um restaurante, vamos a qualquer sítio, qualquer pessoa quer, na economia, se vive, no estilo, entretanto, por mim, já ter um tapo para a frente com um joguinho de pim, 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 pim. E isso é desenvolver o espírito guerreiro, de campeão, de luta e já que era normal. Proposta para se pôr aí um pazinho na educação. Bom, e por último, uma pergunta da gente. Primeiramente, o prazer é meu, Luís. Para mim é bom contar aqui no lançamento de uma concretização do trabalho seu. Eu te acompanhei durante vários anos numa matéria e sempre um prazer trabalhar ao seu lado. Eu vou fazer o papel de advogado do diabo, talvez, mas eu acho que foi talvez uma das perguntas que tenha surgido quando você estava escrevendo e que sempre me instiga, que é a questão do medo. A gente sabe que o Estado utiliza hoje como uma ferramenta política, uma ferramenta de domínio, e nessa utopia em que não existe esse medo do futuro, esse medo do que está por vir, você acredita que a gente conseguiria um sentimento de paz completo, no sentido de que talvez o medo não esteja intrínseco no ser humano? Por exemplo, eu não consigo ver um ambiente em que a gente esteja 100% em paz, porque na minha cabeça, nós como seres humanos, como homem, a gente vai criar alguma coisa que nos coloque medo, mesmo que não venha do Estado, mas venha da própria população.
Queria deixar essa pergunta. Perfeito. Então, Obrigado aí pelas 3 perguntas, acho que todas elas com certeza muito pertinentes. Começando com a ideia do medo, que acho que até dialoga da primeira e a última pergunta sobre essa questão, né, do uso político da ideia do medo. Uma das partes do livro é exatamente falando sobre as novas extremas-direitas, né, novas, velhas extremas-direitas, que obviamente potencializam ainda mais o medo. Né? Eu proponho no livro a conceitualização desse tipo de corrente de pensamento político que vai de sensacionalismo, né, nacional sensacionalismo. Que eu acho que a extrema-direita é a característica central de todos esses movimentos, talvez uma das poucas características que é transversal em todas as extremas-direitas que nós temos hoje, é a lógica de sensacionalismo. É trabalhar com as sensações e é usar o medo acima de tudo. O medo e a esperança também. O Make America Great Again é um termo de esperança, de certa forma. Para alguns, para outros é de medo, obviamente. E, portanto, são movimentos políticos que trabalham o tempo todo com essa dinâmica de medo e de esperança. E um aspecto central nesses movimentos, que eu também falo, é as novas tecnologias de informação. A gente vai olhar as redes sociais. Eu ouvi ontem, por acaso, que agora parece que no TikTok, enfim, o algoritmo ele te coloca cada vez mais coisas que sejam negativas, que você não gosta, porque você interage mais com aquilo que você não gosta. Não por acaso, há pouco tempo eu criei um TikTok há pouco tempo, eu coloquei lá um vídeo e a quantidade de comentários me chamando de petista burro foi uma coisa assim enorme. Olha que eu nem sou petista, né? Então você vê como que a coisa é problemática. E, portanto, eu acho que a ideia do medo no Estado ela está presente. E aí, respondendo mais uma vez a última pergunta em diálogo com a primeira, a proposta aqui é declaradamente uma proposta de utopia, né? E, acima de tudo, se a gente entender como as feministas dos Estudos para a Paz propõem a paz enquanto um contínuo, o estado final talvez a gente nunca alcance, né? Mas a lógica aqui é ter enquanto objetivo uma sociedade baseada na ideia de paz. E claro que aí tem um problema, a ideia do medo, que o medo também é um aspecto, na psicologia se trabalha muito a questão do medo, e o medo é uma sensação humana, portanto a gente não vai deixar de ter medo enquanto sensação humana. Mas de novo aqui eu estou trabalhando o medo na esfera da filosofia, né? O medo enquanto essa perspectiva de que o futuro pode ser pior do que o presente, que Spinoza propõe, mas não só, como eu falei, o Luc Ferry tem um trabalho interessante em que ele fala sobre a sociedade do medo, em que basicamente hoje nós temos medo de tudo e mais um pouco. A quantidade de notícias que a gente tem nas tempestades, que tem a tempestade tal, vamos ter atenção. Tivemos novamente a última aqui, quer dizer, as alterações climáticas fazem com que a gente viva num medo permanente, acima, né, ou para além de todos os outros medos que a gente acaba já tendo. Aí a questão da educação também foi trazida, temos inclusive uma educadora para a paz aí, ela com certeza pode responder essa questão da educação no âmbito da paz muito melhor do que eu. Mas com certeza o problema do consumo, é claro que a educação que nós temos hoje, ela está dentro de um contexto capitalista em que o sistema capitalista está baseado na lógica do consumo. Acabou que eu não comentei, é sempre difícil definir o capitalismo, eu uso uma definição do Manuel Wallenstein, que ele fala que o capitalismo é um sistema baseado na busca infinita de acumulação de capital. E essa busca infinita de acumulação de capital, ela precisa necessariamente do consumo. Né? Se as pessoas não consomem, você tem um problema que você não tem como acumular capital sem o consumo. E, portanto, eu acho que a educação não é um tópico que eu entre no livro de forma aprofundada, mas eu acho que a educação que nós temos hoje, ela tem que ser entendida dentro desse contexto capitalista, consumista. E, obviamente, é uma etapa necessária para essa desconstrução. Mas, de novo, o aspecto, eu acho, principal aqui é voltar a propor e tentar trazer uma perspectiva de que a gente pode voltar a discutir novos futuros. E aí, sobre quebrar o ciclo vicioso, né, que foi a pergunta do Mário, eu acho que essa é a grande questão, né, como operacionalizar isso. Eu tento trazer um pouco aqui, né, talvez até de forma um pouco
vaga em alguns aspectos, porque eu acho que essa é a grande dificuldade, é como operacionalizar isso. Mas eu acredito que o processo de aumento da democracia pode ser um mecanismo interessante para desconstruir essa lógica e esse ciclo vicioso, e principalmente a falta de esperança da população. É interessante que nós tivemos um caso que acabou sendo mal sucedido, mas a Venezuela foi um caso muito interessante, que no início do período, né, em que o Chávez estava no poder, ele aumentou o número de eleições na Venezuela. E havia essa proposta de aumentar a participação popular e por aí vai. E foi uma experiência que mostra principalmente as falhas, né, dessa tentativa de quebrar esse ciclo vicioso em torno de uma lógica capitalista. A Venezuela nunca deixou de ser capitalista, obviamente, mas mostra a dificuldade da democracia em quebrar esse ciclo. E eu, enfim, por conta também da ideia de paz que eu proponho no livro, a proposta é que exatamente a democracia talvez seja o único caminho, que é a única forma da gente ultrapassar as questões de poder, né, de disputa de poder, que tem uma relação direta com a ideia de paz. E aí, sobre a questão do ócio, né, que é uma pergunta, eu acho, muito importante, o caminho que nós temos, obviamente, é de cada vez haver menos funções, né, cada vez mais as máquinas, a inteligência artificial, a impressora 3D substituir a mão de obra, boa parte da mão de obra. Existem estimativas da Organização Mundial do Trabalho que diz que quase 40% dos trabalhos podem deixar de existir nas próximas décadas. Isso, obviamente, coloca uma grande questão. Mas isso contribui, e aí é algo que eu também falo no livro, contribui para a conclusão de que o capitalismo talvez esteja caminhando para o seu final invariavelmente. Porque o capitalismo ele precisa não só do consumo, mas ele também precisa da produção. Se a produção você não tem mais pessoas produzindo, essas pessoas não vão ter remuneração, porque na lógica capitalista você tem, né, o seu ordenado com base no teu trabalho. E a partir do momento em que as pessoas trabalham menos, têm menos remuneração, como é que você consome? Quem não trabalha, quem não tem salário, tem mais dificuldade de consumir dentro do sistema capitalista do que aquelas pessoas que trabalham e consomem. E, portanto, o capitalismo passa por um momento em que o aumento da produtividade cria esse dilema, né? Dilema, no fundo, essa incapacidade de ultrapassar esse problema, que é você ter menos trabalho por conta dos avanços tecnológicos, ao mesmo tempo em que você precisa vender, né? Você precisa do consumo. E esse é um grande problema que o capitalismo tem hoje. De novo, citando aí o Emanuel Wallerstein, pouco antes de falecer, ele dizia que o capitalismo invariavelmente estava chegando ao fim, porque estaria chegando, né, ele trabalha com os grandes ciclos do capitalismo, estaria chegando ao final do grande ciclo de 500 anos do capitalismo. E esse problema do consumo e da produção acabaria estando no centro desse grande problema. Na verdade, o Marx, né? Marx já falava disso há muitos séculos atrás, né? Isso também não é novidade. Não, mas posso. Eu estava ouvindo, depois estava a pensar noutra coisa. Estava a pensar na paz. E no seu livro, o Luís não fala de economia, fala das políticas, mas não fala dos conflitos. E os conflitos que nós estamos a viver, a Europa vive neste momento, acho que sempre existiram. Eu desde que nasci, eu nasci no período das guerras, da ida dos nossos militares para a África, para as nossas colónias. Portanto, vivíamos com medo. A minha mãe preferia ter filhas que filhos, muitas vezes preferiam ter, porque as filhas não iam para a guerra, nós íamos para a guerra, portanto, os conflitos. Era o domínio das riquezas, todos nós temos a viver um período de conflito da guerra da Ucrânia, um conflito já pela cobiça, um partido, uma política que se diria da igualdade para todos, da partilha para todos. É o contrário, portanto, é um capitalismo, digamos, no seu expoente máximo dos tais oligarcas, que querem cobiçar as riquezas das terras raras, nós conhecemos. E daí nós dizemos, se falar tanto agora
até quem se propõe fazer a paz faz a guerra, ao contrário, e incentiva e vende e ganha muito à custa desse conflito. O que nos leva a falar de paz, o que nos leva a dizer a paz não existe sem a guerra. Nós só apreciamos a paz depois de se viver um conflito, que é o antagonismo. E eu pergunto, é possível sermos uma sociedade, numa democracia, quer dizer, da felicidade, quer dizer, porque a paz só em si seria estarmos estacionados num momento feliz, vivemos praticamente num paraíso. Não é? Isso não é possível. A definição de paz, nós conhecemos a paz e falamos muito da paz, porquê? Porque se vive um conflito, se quer acabar com esse conflito, então aprecia-se a paz. Quer dizer, chega-se a um ponto das políticas não se fala agora da paz. O que é que acha? Isto é mais se calhar filosófico. Certo. No caso, então, mais duas intervenções. Primeiro eu vi, depois a professora Daniela. Sim. Eu já falei. Então, eu posso então, falar outra vez se tiver tempo. Não a minha vez. Obrigada. Olá, boa tarde. Queria obviamente começar por dar os parabéns ao Luís. É um gosto imenso estar aqui na apresentação deste livro. O prazer também de acompanhar a trajetória do Luís aqui na faculdade, portanto é sempre um momento muito bom, também para quem está deste lado e nós. Eu ainda não li o livro, porque peguei um bocadinho, estava aqui só a folheá-lo, e a dada altura cruzei muito com esta ideia de que o sublinhar a importância não é, para esta ideia de promover da sociedade, um mundo onde a paz é prioridade, não é? Está no centro das várias áreas e dos vários níveis, a importância de respeitar o direito internacional, não é? Estava aqui a ver, e também a participação ativa dos Estados em fóruns internacionais, organizações internacionais, e que visam, obviamente, contribuir para a estabilidade, o desenvolvimento, a governação global assente nestes pilares de paz e de respeito pelas normas do direito internacional. E pegando um bocadinho naquela ideia inicial que tu avançaste e que partilhaste, que agora não podes despartilhar, que passou pela tua cabeça dedicar este livro ao Donald Trump, por ter sido ele que acicatou, não é? Esta vontade de escrever este livro, como é que tu olhas para o Board of Peace do Donald Trump neste seu ensaio? Porque é um fórum internacional, não é? Que já reuniu, já lá estiveram vários estados representados, já os estados que reconheceram, não é? A vantagem deste board. Há outros estados como Portugal que ainda não estão bem, não é, convencidos, mas que estão disponíveis para ser observadores. E portanto, como é que tu, não é, encaixas esta realidade, não é, que é uma realidade, é uma proposta, é, que de alguma maneira também pode ser vista como uma tentativa de substituir a ONU. Como é que tu olhas para esta realidade a partir da tua proposta de paz no centro das prioridades de toda a gente? E por última pergunta, parece? Mas não quero teria perguntar alguma? também. Mas eu, como já falei, se houver tempo eu volto a falar. Se não houver, quanto mais. A minha pergunta se calhar pode ser um bocadinho por eu também não ter lido o livro. Antes de mais, parabéns. Acho que é muito bom nós também podermos ter, se calhar, algumas possíveis respostas ou formas de imaginar soluções para os problemas que nós vamos discutindo também na amnistia. E eu acho que é bom também poder ter, se calhar, ideias para nós depois debatermos mais tarde. Mas eu queria, se calhar, perguntar, porque tu falaste no conceito da democracia como uma possibilidade mais pacífica, ou se nós entrarmos mais, ou se
fortalecermos a democracia, não como nós entendemos hoje, pronto, clarificaste isso, mas isso traria um modo de organização potencialmente mais pacífico. Eu quero te questionar se tu também foste pesquisar mais, ou se foste também, ou se te confrontaste também com outros modelos de organização que podiam ser outras alternativas pacíficas, e se sim, porquê a escolha da democracia. E também acho que a questão da educação é muito importante, porque eu tenho lido um pouco sobre violência política recentemente, e há sempre essa dificuldade do revolucionário de conseguir convencer as pessoas a aderir à sua causa e à sua luta. Eu queria perceber nessas dificuldades de como se operacionalizar esse mundo idealmente mais pacífico, o que é que tu propões? Ou o que é que pensaste sobre, pelo menos? Certo? Então, isso. Sobre a questão dos conflitos, né? Claro que isso é uma constante, mas de novo, né? Aqui é uma proposta até conceitual de entendermos a paz enquanto um contínuo. Isso quer dizer que há vários estágios, né? De paz, conflitos, guerras, por aí. Só para dar um exemplo, numa pesquisa que eu fiz anteriormente no meu mestrado sobre as milícias no Brasil. As milícias são um grupo armado extremamente violento, que tem controle sobre alguns territórios. E foi muito interessante identificar os discursos locais de muitas pessoas, que elas escolhiam viver em zonas controladas por milícias, que elas sentiam que elas estavam mais em paz, usava mesmo a palavra paz, em zonas controladas por milícias do que em zonas controladas por traficantes. Então, só para pontuar aqui como que a paz, ela não é uma coisa simplesmente dual, né, de ou paz ou violência. Né? Nós temos esses vários níveis de paz e de conflito. Obviamente há historicamente, né, uma continuidade nos conflitos e de certa forma isso é algo que também é proposta aqui, exatamente idealizando que o ideal seria que esses conflitos não existissem, como eu falei no início, né? A minha conclusão do exercício do véu da ignorância é que, acima de tudo, o ideal seria uma sociedade em que não houvesse guerras, não houvesse violência, conflitos, por aí vai. E, de novo, é uma proposta declaradamente que visa uma utopia. Portanto, mais uma vez, claro que a gente tenta se aproximar ao máximo disso. Talvez seja difícil, até porque conflitos são inevitáveis na sociedade. Se a gente entender conflitos enquanto uma situação em que duas pessoas querem coisas antagônicas, né, que é um conceito muito usado, essa ideia de conflito enquanto inevitável, é o que nos estudos para paz, o Galton, que é tido como o pai dos estudos para paz, ele falava isso, né, o conflito é inevitável. A questão aqui é como que esses conflitos são resolvidos, né, e aí é que entra a paz. Se o conflito é inevitável, o que interessa é que o conflito não seja resolvido necessariamente de forma violenta. E, de novo, eu acho que isso é para onde a gente deve ver. Sobre a questão do Trump e do Board of Peace, eu acho que essa é uma provocação muito, muito boa, né? Ainda mais nesse momento em que hoje a gente tem aí o Irã e os Estados Unidos negociando um possível acordo. E, de novo, eu acho que o aspecto do sensacionalismo é importante. A minha leitura de boa parte das ações que o Trump tem, pelo menos a minha perspectiva, né? Eu acho que isso aí é uma grande discussão, mas ela é, acima de tudo, sensacionalista. Eu acho que o Board of Peace é especificamente mais uma medida sensacionalista, uma lógica de tentar criar emoções, interações constantes. Se a gente for olhar o governo Trump, ele é essa criação de tensões permanente, o tempo todo. Ele, sei lá, um ano atrás, ele apareceu com uma placa aparecendo os 10 mandamentos, com uma listagem de países que ele ia aplicar taxações. E aquilo, no dia seguinte, ele alterou boa parte do sistema financeiro, cambial e por aí vai. Alguns meses depois, ele voltou atrás na maior parte daquelas medidas, né? O que aquilo efetivamente mudou? Muito pouco, né? Aquilo nada mais foi do que um momento ali, um contexto, na minha perspectiva, sensacionalista, acima de tudo, de tentar criar emoções constantes. Eu acho que o Board of Peace está dentro desse contexto. E aí é claro que, olhando para o problema da paz internacional, que é algo que nas relações internacionais a gente se depara, talvez seja ainda mais complexo do que olhando a nível nacional. Porque aí entra desde a tendência do sistema mundo, que eu já falei aqui, que é um dos argumentos pelo qual eu entendo que o capitalismo não é capaz de
criar essa paz absoluta, porque o sistema mundo ele é baseado no centro desse sistema e a periferia. E necessariamente a periferia ela precisa ter enfim, salários mais baixos e condições de vida pior, porque isso é fundamental para a dinâmica do sistema mundo. E obviamente os conflitos acontecem muitas das vezes porque dentro dessa dinâmica de centro e periferia nós temos países às vezes da periferia, né, tentando mudar a sua posição, e muitos conflitos surgem daí. E obviamente isso faz com que tudo seja muito mais complexo. Em relação à democracia, eu não entrei por aí, até porque de novo, eu aqui tentei ser mais breve possível na apresentação, mas entendendo que a ideia de poder tem relação com a ideia de paz, a Hannah Arendt tem uma perspectiva bastante interessante sobre esse aspecto, que ela dizia que a violência aumenta quando o poder diminui. Portanto, se você tem uma acumulação de poder, você tem uma diminuição da violência. Isso acontece porque, na perspectiva da Hannah Arendt, existe uma tendência para a violência quando o poder está fragilizado. E, de certa forma, se a gente entender o Estado enquanto entidade que tenta monopolizar, de certa forma, o poder dentro de uma determinada região, essa perspectiva faz bastante sentido se a gente olhar, por exemplo, na América Latina. As comunidades, por exemplo, periféricas do Brasil são espaços em que o Estado tem dificuldade de exercer o seu poder naquele estado, naquele espaço, e por isso a violência, de certa forma, acaba aumentando. E aí isso cria uma lógica complexa em que, ao mesmo tempo que você tem, de um lado, a violência, que obviamente é complicada, é contrária a tudo aquilo que a gente entende quanto paz, a gente tem, do outro lado, o poder. E se o poder é necessário para conter a violência, como que a gente mantém um sistema que seja baseado na paz, ao mesmo tempo que a gente não caia na distribuição total de poder, que no argumento da Hannah Arendt e de outros acadêmicos também, levaria ao aumento da violência. Isso é um problema, quer dizer, poder ou violência. Essa é a escolha que a Arendt acaba, de certa forma, nesse argumento, nos levando a pensar. Se a escolha é entre os dois, né, e aí o meu argumento, eu acabo sendo um defensor por esse lado do Estado, né, tem outras perspectivas alternativas ao capitalismo, que defendem a autonomia a nível local, eu discordo dessa visão. Eu acho que é fundamental a manutenção do Estado por conta dessa dinâmica de centralização do poder, mas o Estado que nós temos hoje é um Estado capitalista controlado pelos detentores de capital acima de tudo. E isso faz com que o poder seja, o capitalismo faz com que o capital seja poder. O Estado que nós temos hoje é um Estado em que o poder dele também está baseado no capital. E, portanto, a única forma, na minha perspectiva, de não haver uma diluição do poder que cria a violência é você manter a centralização do poder no Estado, mas com um sistema necessariamente democrático, não democrático na democracia poliárquica que a gente vive hoje, mas numa democracia participativa, em que a população, né, todos, né, o povo, as pessoas que votam tenham realmente uma capacidade política de influenciar. Por isso que a democracia acaba sendo central nesse argumento. Bom, temos espaço para mais uma pergunta antes do fim da nossa sessão. No caso... sim. Não, eu tenho duas. Surgiu agora a pergunta. Há cerca de uns 20 anos atrás no Brasil, um senador, por sinal ainda é vivo, está bem idoso, Eduardo Matarazzo Suplicy, que é um homem que vem de uma família bastarda de São Paulo, né? Ele criou um programa que, num primeiro momento, um programa político, que era o orçamento participativo, que em Portugal é implementado em algumas autarquias, né? Com o advento das tecnologias e da internet, da nuvem, né? Passou em algum momento na tua cabeça analisar a possibilidade de ter um processo realmente democrático, né? Utilizando alguma coisa baseada nesses princípios de que as pessoas participariam e isso estaria dentro de um contexto de acesso tecnológico, né? Por exemplo, hoje eu milito num partido em que eu participo da vida política do partido votando pela internet, né? Até que ponto isso poderia ser uma forma de tornar um pouco mais viável a realização de um projeto utópico de ter a paz como centro no centro da política? Podemos ouvir, sim. Era só deixar uma mensagem de esperança também, porque aquela pergunta que eu fiz há bocado, como quebrar o ciclo vicioso,
nós podemos andar eternamente nisto, não é? Com esta perspectiva e com este medo. Mas precisamente a solução também é não ter medo do medo. Não é? O medo existe, a guerra existe, a morte existe e se calhar nós temos que deixar um bocadinho também desta dualidade de luta de contrários e perceber essa paz que tu falas, que é uma coisa muito mais contínua, precisamos praticá-la. Não é negar nada destas coisas negativas, mas é praticá-la, não é? E os livros do Muhammad Yunus, e que têm obra comprovada, e, por exemplo, são um exemplo disso, não é? Dessa prática. Mas só mais uma provocação, porque se nós, sem inteligência artificial, se nos substituir e a mão de obra, etc., aquilo que tu disseste, e vai deixar de haver produção, etc., continua a haver a indústria do assistencialismo. Depois o capitalismo vai dar uma volta, arranjar uma maneira de dar uma volta a isso. Mas também aí acho que nós temos que um bocadinho praticar essa paz, que é precisamente deixar essa luta de contrários, não é? Porque as crianças, queixamos muito que as crianças estão agarradas aos ecrãs, nem todas. Há cada vez mais crianças muito inteligentes, muito ativistas da causa ambiental, muito conscientes do que se está a passar. E eu acho, eu costumo ver isto assim, isto nunca teve tão mau e nunca teve tão bom. O problema é precisamente que estamos-nos a afastar até nisto. O caminho do meio está-se a esbater um bocado, e esse caminho do meio que é essencial, não é? É não deixar precisamente que haja este fosso. Mas, lá está, lembrei-me de repente, por graça e por causa de dedicar o livro ao Trump, lá está, a ironia, tudo isto, é uma das armas, é uma das... O outro dia ouvi dizer que um jogador estava a marcar um canto e mandaram-lhe objetos entre os quais mandaram-lhe uma banana e ele pôs a banana e comeu-a. Eu achei isto fantástico. Uma das soluções é esta, é desconstruir, é responder ao contrário do que se espera, é brincar com as coisas, não é? Se calhar ter uma perspectiva um bocadinho diferente das coisas e desafiar-nos a nós próprios a não reagirmos, a fazermos as nossas reações potenciais ações, não é? Porque nós estamos sempre em luta e sempre nestes contrários. Acho que é a tua proposta também, ainda não li um livro, mas também passa por aqui, não é? Estados de paz e essa paz tentar vivê-la o máximo possível no dia a dia, que é outra coisa que nos falta, presença. Não é? Nós não temos presença, nós estamos muito no passado e muito no futuro, e por isso é que perdemos o presente, não é? E como alguém disse uma vez, e o outro dia falámos nisto na sessão de Ciné, quando nós estivemos, não é? O futuro do futuro é o presente. Portanto, nós temos que estar aqui o mais possível, não é? Assumindo o medo e lidando com ele, sem medo dele, porque ele não vai deixar de existir nunca. Não sei o que é que achas disto, se faz algum sentido, e peço desculpa por ter tomado mais tempo. É isso. Primeiro sobre a tecnologia, eu acho que, claro, né, isso tudo influencia. O livro eu não entro muito por aí, porque é muito mais um livro de discussão a nível de filosofia política propriamente de aplicação, né, prática de como pensar na democracia participativa. Mas com certeza isso facilita muito. Né? É interessante o Rousseau ele falava que a democracia, ele defendia a democracia direta, ele dizia, não, é o melhor sistema, mas o problema é que a democracia direta ela não é execuível para além da cidade-estado. Né? O Rousseau ele falava, não. Se a gente estiver falando ali de um número reduzido de pessoas, um espaço pequeno, a democracia direta ela é o ideal e ela é possível. Mas se a gente ampliar isso, Rousseau, né, já ali no contexto de organizações políticas para além da cidade-estado, né, ele falava que o problema era esse, no fundo era um problema de tecnologia, como alcançar toda essa população, e com certeza hoje as tecnologias ajudam muito. Nesse sentido, talvez o problema que o Rousseau identificava já não é tão presente. E sobre o não ter medo de ter medo, eu concordo totalmente. Eu acho que, de novo, né, eu acho que trazer a paz enquanto uma perspectiva presente sobre o futuro, eu acho algo particularmente importante. Eu acho que dialoga muito com isso que você trouxe, com todas essas discussões que a gente tem participado, né, mas ao longo dessas vários encontros a nível ambiental e por aí vai. Que a causa ambiental, a questão ambiental, com certeza é central nos dias atuais. Eu acho que passa muito por aí, pela questão do futuro. A gente tem noção de que o futuro, por causa da questão ambiental, vai ser pior do que o presente. E se a gente não tentar desconstruir isso, se a gente simplesmente aceitar, aí é que o caos pode ser completo. Né? Então, acho que também a nossa busca por mudança deve vir dessa perspectiva de que a gente pode mudar o futuro.
eu acho que é questionar essa frase que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. A gente tem que imaginar o fim do capitalismo. A gente vai alcançar uma outra história, mas eu acho que o processo imaginativo ele tem que existir. E, de novo, mais uma vez, esse livro era nessa lógica de propor um processo imaginativo, alternativo ao sistema liberal capitalista, não só o capitalismo, mas o liberalismo enquanto pensamento dominante, que é o que ele deixou. Se calhar usar o índice de paz global como medidor de desenvolvimento dos países. Bom, dado todas as perguntas respondidas, a sessão a respeito do livro tendo sido finda, obrigado pela presença de todos. Também lerei o livro do Obrigado. Luiz. Depois mandem Sim. opiniões. É como eu falei, é uma proposta. Sim. Alguma coisa a acrescentar? Só dizer que leiam o livro mesmo, vale a pena, e parabenizar uma vez mais o Luís por ter escrito e por nos trazer esta proposta de reflexão alternativa. E obrigado pela organização da sessão também. E agradecer a todos que vieram, né, a todos que estão aqui. O livro está aqui disponível para quem quiser. Está disponível. E isso, depois se tiverem ideias, sugestões, críticas, é sempre importante. A crítica, acima de tudo, acho que a crítica é o mais importante. E é uma proposta, mais uma vez, né? E a proposta é para ser pensada de forma partilhada, discutida. Até porque vai ter uma parte 2. Interessante. Eu não sabia disso. É importante. Isso é uma novidade. Certo, então dá-se por encerrada essa sessão. Obrigado a todos.